Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do Instituto ABC Dalma, e hoje eu estou aqui para entrevistar o nosso novo professor do Instituto, Rubens Draganiche. Seja muito bem-vindo, Rubens. Estou muito feliz que você está participando agora com a gente. Ótimo. Tudo bem, Patrícia? Estou feliz também de estar aqui com vocês. Espero colaborar e dar o melhor de mim, tá bom? Ótimo. Eu queria conhecer um pouco mais sobre você. É a primeira vez que você vai estar com a gente, então contar um pouquinho da sua história. Por que você escolheu a psicologia? Como que foi a sua trajetória dentro da psico? É verdade. Eu tinha duas opções quando eu era bastante jovem. Poderia ser músico e pensei em ser psicólogo também, ou psiquiatra, e no final acabei entrando na psicologia e foi muito importante esse curso para mim. Eu considero a PUC de São Paulo, foi onde eu estudei, uma alma mater para mim mesmo, no sentido que transformou muito a minha vida. E eu acabei conhecendo Jung durante a minha formação, minha graduação, né? Porque mais ou menos no terceiro ano eu entrei em contato com um livro chamado Psicologia e Religião. Depois eu vim a saber que fazia parte das obras, eu nem conhecia o Jung. E eu morava aqui em São Paulo, numa pequena república, e eu fiquei encantado. Estava na biblioteca do Eduardo Francisco, que era nosso amigo, e a partir daí eu me senti muito entendido, compreendido pelo Jung, por essa obra do Jung, me preencheu profundamente. E já neste meio de graduação, eu comecei a direcionar minha formação para a psicologia analítica. Por sorte, eu estava num estabelecimento de ensino que era foi uma sorte muito grande, era um dos centros irradiadores da psicologia analítica em São Paulo. Nós tínhamos a Escola Paulista de Medicina, onde tinha ali um núcleo interessante, e tínhamos a PUC de São Paulo, onde tinha o Sandro, de Ramos, uma série de professores que me estimularam muito. Então, eu passei ali a fazer especialmente os núcleos vamos chamar assim, de matérias, eram formados por núcleos, principalmente que envolviam o Sandro, o Heitor Sandro, Uhum. e a partir daí eu já saí junguiano, né? Porque eu entrei na faculdade, em função da minha ascendência judaica, eu entrei um pouco dentro daquela perspectiva freudiana, né? Por Freud ter sido também judeu, iniciador da psicanálise, etc. Então, foi muito, muito feliz, mas eu não estava gostando do que eu via do Freud. Então, achei os modelos que o Jung apresentava mais amplos, mais profundos, e que me sentia mais confortável com dentro dessa maneira de olhar. Então, eu fui formado muito vamos dizer, por uma abordagem muito própria do Jung, que era uma abordagem corporal, de toque sutil, escalotonia, e foi sendo introduzido um modo de estudar e de pensar e de lidar já como junguiano. Então, de forma que eu já saí da faculdade junguiano, né? E é uma trajetória longa, e ela passa por uma série enfim, de caminhos e de pontos e até eu chegar a fazer a minha formação aí na Associação Junguiana do Brasil, aqui em São Paulo, e a partir daí também foi um novo estímulo, porque aí é uma área institucional importante. Temos duas grandes associações no Brasil, e a mais antiga é a SBPA e a mais nova é a JB. Então, a partir da JB, eu comecei a assumir uma série de funções dentro da associação, aprofundei os meus estudos, a minha análise, as supervisões, comecei a escrever mais, e, enfim, tem sido muito estimulante. A partir da JB, eu passei a integrar, então, os quadros da International Association for Analytical Psychology,
e aí a API, né? E, posteriormente, eu ingressei também na International Association for Jungian Studies, que é uma outra associação internacional, que também tem o seu lugar, é muito progressista e tudo mais. Então, dessa forma, eu fiz uma trajetória e continuo na minha trajetória, assumi cargos e funções, diretorias. Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, eu fui o fundador do Comitê de Ética da JB, presidente durante dois mandatos, fizemos o Código de Ética e aprovamos. Ali também muita coisa a ser construída, não é? Então eu pude participar dessa construção, assumindo outras funções. Tenho participado muito da formação, né, de novos analistas, e então com seminários, supervisão de grupos, supervisão individual, orientação, né, de dissertação, de trabalho de conclusão de curso, eventualmente também faço parte de bancas, e tem sido muito estimulante e um grande aprendizado constante e renovador para mim, não é? Então, me sinto muito dentro vamos chamar assim, do elemento natural junguiano, né? Então, eu frequento as casas junguianas, tenho sido chamado para a formação em vários institutos no Brasil, participando de congressos, de comitês também internacionais, publicando artigos, né? Ano passado, publicamos um livro da Vozes, pela Vozes, em que eu participei da organização, O Insaciável Espírito do Tempo, textos sobre psicologia analítica e política. Olha que interessante. Isso é em função do nosso engajamento dentro dessa terceira geração, digamos assim, de analistas junguianos, já abertos por uma visão mais sócio-histórica, e ajudamos a fundar também um coletivo, né, que é Psique Política, Polispsique Política, que já existe aí há alguns anos, em que a gente vai municiando material e refletindo muito sobre esses aspectos mais sócio-históricos, que a psicologia analítica, até os anos 90, 80, 90, ela não olhava muito para esse tipo de abordagem, mais ou menos um pouco evitada. E, a partir desses anos 90, com a fundação da Internacional de Estudos Junguianos, né, 95 até 2002, e aparecimento de textos e muito, vamos chamar assim, demarcadores de um novo tempo, né, envolvendo complexos culturais, inconsciente estereotípico, uma série de estudos importantes de americanos, especialmente, que estão junto com o professor Andrew Samuels, com Stefano Carpani e outros analistas, nos direcionando também para trabalhar um pouco esses elementos importantes para a psicologia analítica contemporânea, ou chamado pós-junguiana, ou também chamada de terceira geração de neo-junguianos. Uhum. Que incrível! Isso torna o meu prazer em ter você com a gente, assim, muito maior, uma grande honra de ter você participando agora no ABC É um prazer para mim também. Por quê? Por que é um prazer? Porque eu tenho visto e sentido, né, esses últimos 10 anos, mais ou menos, a importância de participar do processo de ensino-aprendizagem e de formação de terapeutas e de analistas. Então, essa atividade, para mim, de aproximar as pessoas do conhecimento em psicologia, procurando, assim, vamos chamar, uma qualidade maior, né? Uma busca de um sentido mais abrangente, mais profundo,
me fez assim enveredar com muita satisfação por essa aproximação com alunos, quer alunos de pós-graduação, né, quer de institutos privados e quer dos institutos que fazem parte de associações institucionais, como a JB e tudo mais. Então, essa atividade tem sido muito estimulante para mim também, porque à medida em que eu trabalho em seminários, em aulas, em palestras, eu também me aprofundo mais e posso tentar também encaminhar respostas, ou, enfim, trajetória para as questões que vão surgindo, né? Acho que esse contato de compartilhamento, de conhecimento, não de informação, mas de conhecimento, é muito rico e é uma troca muito rica para mim, muito importante para mim também, me nutre. Outrora, Patrícia, eu aprendia com os velhos, hoje eu aprendo com os jovens. Entendeu? Os jovens são muito interessantes, curiosos e propõem também questões muito interessantes, e nesse processo a gente vai aprendendo, ensinando, a gente vai aprendendo. Minha vida tem sido essa esses últimos 10, 12 anos. À medida que eu vou participando desses processos, eu vou aprendendo muito, aprendendo com conhecimento, revendo, agregando, reestudando e aprendendo com essa nova geração e com os alunos também, né? E com os candidatos dos institutos. Tudo isso é bastante dinâmico e muito, muito bom para mim. Legal. Bom, na nossa conversa a gente ficou pensando em diversos temas, é difícil até escolher, mas a gente começa agora em junho com um seminário que vai ser Desvendando o Segredo da Flor de Ouro, né? E é muito querido esse seminário, é um tema que a gente está querendo explorar há bastante tempo, né, com os alunos aqui do Instituto. Então, o que eu gostaria que você falasse, Rubens, é qual a importância dessa obra no desenvolvimento, na criação da psicologia analítica, por que é importante que a gente participe desse seminário e entenda por que isso foi um marco na vida de Jung. Olha, muito bem, esse tema é bastante interessante mesmo, e eu faço a todos esse convite de participar desse seminário, porque essa obra é uma obra que foi feita em conjunto com um sinólogo alemão, filho de missionário, Richard Wilhelm. E por uma coincidência extraordinária, o Jung começou a fazer alguns estudos interessantes sobre coisas orientais, e o Richard Wilhelm ele enviou para o Jung este texto, já traduzido para o alemão, e Jung ficou encantado, porque ele estava começando a formular mais ou menos em torno de 1929, 30, por aí, ele estava começando a pensar no self, no processo de individuação. Então, quando ele recebeu isso, porque o Jung era muito solicitado, quando ele teve esse convite do Wilhelm, que ele acabou se tornando um grande amigo, inclusive, do Jung, e o Wilhelm irá falecer logo, em breve, logo depois disso, ele já conhecia um pouco o Richard Wilhelm, mas ele não tinha tido o Richard Wilhelm, ele chegou a dar aulas no clube psicológico. O clube psicológico é a entidade, é a casa junguiana que antecede os institutos e as associações. Eu chamo de junguianismo primitivo, o que nós tínhamos eram clubes psicológicos, né? E ele já tinha sido convidado e dado aula lá no clube psicológico de Zurique, e ali ele conheceu o Jung. Então, quando depois ele retornou da China de novo, ele propôs que o Jung fizesse um comentário europeu, né, deste livro taoísta que é tão importante. E Jung ficou encantado e sentiu que era uma sincronicidade. Por quê? Porque ele estava começando a trabalhar com a ideia do self, de totalidade, estava começando a ver, ele mesmo começou a desenhar muitas mandalas,
e ele começou a receber ter muitos insights a respeito da ideia de self e totalidade, de forma que ele fez com muito prazer. E esse livro acabou sendo editado em 1929. É um momento de passagem dentro das teorias junguianas. Eu chamo a atenção para o seguinte: a teoria junguiana, as teorias junguianas, elas não são monolíticas, elas passam também por processos, vamos chamar assim, processos evolutivos, transformadores. O Jung tem ciclos criativos em que ele vai agregando novas concepções. Talvez nós tenhamos 5 ou 6 grandes teorias dentro do universo junguiano. E aí ele está passando, nesses anos, fins dos anos 20 e começo dos anos 30, depois do ciclo de viagens também dele, desses anos 20, e ele já tinha, inclusive, ido para a Índia, ido para o Oriente e tal. É um momento de virada. A partir dos anos 30, a psicologia analítica ela ganha uma abrangência muito importante. Então, essa obra é uma obra pequena, mas ele é muito significativa porque é a primeira vez que Jung vai falar em self. É nessa experiência, entendeu? É nessa obra. É a primeira vez que ele vai falar em mandala. Isso é marcante, portanto, é o broto, é a virada, quer dizer, acho que nós todos vamos poder voltar a esse momento tão transformador para o Jung, que é essa virada para os anos 30. Claro que depois nós vamos ter alguns problemas com outras questões, mas esse comecinho ele é muito significativo. Então, eu acho que é interessante a gente se deter um pouco nesse texto e vermos juntos, que eu acredito que vai ser muito enriquecedor para as pessoas que queiram participar, né? Legal. Então, esse seminário vai ser dia 9 de junho, uma quinta-feira, das 7 às 9, né? Das 19 às 21. E aí, para o segundo semestre, teremos 2 minicursos, certo? Teremos alquimia, né, e prática clínica. Sim. Que eu acho que é muito importante também, convido todos a participar, porque o pensamento junguiano, quase um terço da obra do Jung, Patrícia, e todos que estão aqui conosco, quase um terço da obra do Jung é uma obra dedicada à alquimia. O pensamento alquímico ele é muito significativo, porque depois das revoluções pelo mundo dos arquétipos, né? Chegamos a esse momento, 1932 para frente, em que vai aparecer muito no livro vermelho e nos livros negros, é uma grande ampliação para o Jung. Ele deixa de trabalhar muito com o mito do herói, o pensar, digamos, arquetipicamente, passa a pensar alquimicamente. Então, nós vamos ter algumas obras como Psicologia e Alquimia, Mistério Conunciones, são 3 volumes, um deles, inclusive, é um tratado alquímico, e Sincronicidade, a ideia de unus mundos, uma série de resgates que são feitos, inclusive com uma psicologia pré-moderna, né? Então, Jung já tinha ido para o mundo do inconsciente coletivo, já tinha falado desses núcleos que são os núcleos muito poderosos e essas possibilidades experienciais que existem dentro da psique humana, da psique mais profunda, criando uma nova epistemologia, uma nova ontologia e, naturalmente, uma metodologia de trabalho, de pensamento, com a chegada da alquimia e a concepção alquímica, ele aprofunda e aperfeiçoa muito mais ainda esse universo, especialmente em termos práticos, né? Quer dizer, quando você tem um olhar alquímico, você já enxerga o funcionamento da psique como um todo, ela já vai trabalhando de uma maneira, digamos assim,
mais harmoniosa e de uma maneira em que você enxerga. O importante é que as pessoas possam enxergar esse funcionamento arquetípico de uma maneira mais global e mais processual. Então, quando você vê o funcionamento arquetípico em curso, você identifica, as pessoas identificam, mas quando você tem que pensar em processos, você precisa ter um pensamento mais alquímico, porque ele é mais holístico, ele é mais abrangente. Então, ele fala de fases, ele fala de ciclos, fica muito mais evidente o funcionamento, especialmente da psicoterapia, né? Então, para quem tem uma abordagem mais clínica, é psicoterapeuta e quer estudar Jung, é muito importante você trabalhar dentro de processos. E a alquimia é uma maneira muito mais sofisticada, abrangente e profunda de trabalhar com o mundo arquetípico. Entendeu? Você Então, tem eu acho que quantos assim, anos de prática clínica, Rubens? olha, pergunta quase indiscreta, né? Quase indiscreta. Mas a minha turma se formou em 1977, na PUC de São Paulo. Então, eu tenho aí 40 anos de trabalho, né? E é incrível, né, Patrícia, porque a obra do Jung é tão ampla que até hoje nós não temos ainda acesso, ou temos um acesso pequeno a alguns seminários que ele fez, que ainda estão em inglês, que estão traduzidos para o inglês, alguns estão em alemão, que era a língua materna dele, estão sendo traduzidos para o inglês ainda hoje, e vão ser adicionados à obra dele, que já é uma obra muito extensa. Quer dizer, aquilo que a gente chama de obras completas do Jung, eles vão ser a essa coleção, estão sendo adicionados a todas as aulas que ele deu, aos seminários que ele deu. Você vai dizer, puxa, a gente pode pensar, ele deu seminários aqui. Não, ele deu seminários de 5, 6, 7 anos seguidos. Seminários de inverno, seminários de verão, né? Seja na Suíça, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, em vários lugares. Então, tem as conferências, tem os seminários, de forma que, quando todo estiver, digamos, esgotado, a gente vai ter uma coleção de quase 50 grandes volumes, porque são 20, mais algumas obras que são externas à coleção, o livro vermelho, os 6 ou 7 livros negros, e agora tem todos esses seminários e que são sempre reveladores, né? E tem outra característica que você sabe, acho que os alunos também sabem, que sempre que a gente vai reler o Jung, dependendo do momento que a gente está vivendo, parece que a gente vai enxergando outras coisas, né? Mas eu não li isso daqui. Esse não foi o livro que eu li. Eu li outra coisa. Mas não foi o que eu li outra coisa. E assim vai, né? Uhum. Depois desse seminário, a gente combinou de oferecer para o Instituto, para os alunos, um curso muito especial, um mini curso também muito especial, que é ligado à Cabala, Jung e a Cabala. Tem um monte de mistérios aí que dizem respeito às conexões que o Jung teve com o judaísmo formal, com as questões judaicas, as dificuldades e as vivências que estão até hoje mais esclarecidas e as confusões que aconteceram com isso, e o posterior, como é que eu diria, o Jung ele adicionou, depois de 1944, 45, e eu vou contar por que isso no nosso minicurso, ele começa a olhar para o judaísmo de uma maneira mais profunda e mais mística, né? Mais mística, a partir de um acidente que ele teve, muito importante, e a partir desse processo, ele teve umas vivências, umas introvisões muito profundas, e a partir dali ele começa a citar muitas coisas judaicas, de rabinos, da grande tradição judaica, e aí ele começa a trazer elementos da Cabala ele começa a considerar a Cabala e suas intrincadas conexões e o seu rico simbolismo com a psicologia analítica.
Então, é uma coisa que ainda é muito pouco explorada, muito pouco conhecida. Nós temos já alguns trabalhos sendo realizados, o principal deles, dos Estados Unidos, por Sanford Drob, né? Que começou a resgatar toda essa conexão do Jung com a Cabala, né? E há outros autores também. Então, aí, autores judeus e analistas junguianos e do campo junguiano, né? Então, eu sinto que essa experiência com a Cabala, ela resgata uma riqueza que estava aprisionada e que ela só aparece depois de 1955. Então, a gente vai ver na obra do Jung como ele começa, ele traz essa experiência depois que ele, digamos, resolveu algumas questões internas dele. E aí, sim, a gente pode usufruir de metáforas, de imagens arquetípicas, de conexões simbólicas, todas ligadas ao Cabala, que ficaram, vamos dizer, represadas em algum lugar no mundo do Jung e que finalmente puderam ser liberadas, ele ainda em vida, quer dizer, e essas obras do Jung maduro, vamos chamar assim, né? A gente já vai ver muito mais a presença da Cabala, e é claro que para a psicologia analítica é muito bom, porque é uma fonte simbólica, e são sistemas, não é uma, são vários sistemas simbólicos que se encaixam muito bem ao tipo de pensamento junguiano. Eu acho que não tem outra abordagem psicológica que possa ter tanta afinidade com a Cabala quanto a psicologia analítica. Então, eu acredito que isso pode ser de muita importância para quem está enveredando pelo trabalho clínico, que é muito importante, e contar, então, com esse manancial de informações que são úteis para as amplificações e para observar e lidar com certos manejos psicoterápicos, conhecendo este material muito rico e que vem, digamos, a coroar muito, que é a última fase do livro, né? Então, eu creio que essas três sugestões que o Instituto está oferecendo são ricas. Pegam momentos muito diferentes da produção junguiana ao longo de décadas. O Segredo da Flor de Ouro, depois os estudos alquímicos. Veja, nós temos, eu esqueci de citar também, temos um volume dos estudos alquímicos. Então, nós temos uma coleção de livros de alquimia, isso é muito importante para a prática clínica, e, finalmente, um resgate de todo esse simbolismo cabalístico, que eu acho que vai dar muito mais ferramentas, imagens, para as amplificações e dos psicoterapeutas junguianos. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, né? O que a gente vai estar vendo não é só a teoria. A gente está vendo a teoria, mas como isso é aplicado na prática clínica. Isso. Olha, uma das coisas que eu acho que todos poderão concordar é o seguinte: quando você trabalha dentro de uma abordagem junguiana, eu acho que assim não dá para dissociar a formação, a informação, a formação teórica de uma prática clínica e de uma, digamos, de uma percepção do próprio terapeuta em seu próprio processo de individuação. Então, as coisas se entrelaçam. Quer dizer, se você é uma pessoa apenas teórica, você tem acesso à psicologia analítica e às suas várias teorizações e florescimentos e brotos de um olhar muito mais, digamos, muito mais abstrato, muito mais filosófico, como estilo de pensamento. Se você é um psicoterapeuta junguiano ou analista junguiano, é presumido que você integre isso no seu dia a dia de trabalho, né? E que você também, no seu próprio processo de individuação. Então,
eu acho que o terapeuta junguiano, ele não é um técnico, no sentido dissociado do termo, né? Você vai lá, faz o teu trabalho, volta para casa e tem uma vida completamente desconectada. Assim, não precisa ser, vamos dizer, integrada com a tua vida clínica, o teu trabalho. O junguiano, ele é todo envolvido no processo, nos processos, né? Então, tudo tem que fazer um certo sentido, ter um certo significado, né? Porque senão as coisas ficam soltas. Então, eu acho que a prática clínica, para quem é psicólogo junguiano, psicólogo analítico, ela envolve o aprofundamento próprio, envolve análise, ou psicoterapia, envolve supervisão clínica de grupo, individual, para olhar o próprio processo, porque a gente não está fora dos processos, né? Então, todas essas vertentes, elas desaguam num processo que é eminentemente criativo, e que a gente está dentro dele e participando e levando isso e trabalhando com isso, né? Simultaneamente. Maravilha. Eu espero que esse material que eu estou trazendo possa mostrar um pouquinho da minha trajetória, né? E, ao mesmo tempo, o interesse que eu acho que vai ser, que eu tenho e que o Instituto tem, e creio que os alunos vão também se beneficiar muito desses minicursos, dessas palestras que estão sendo oferecidas por mim e por outros colegas também, e por outros professores também. Maravilha. Só deixar aqui as datas, né? Alquimia e seus efeitos na clínica junguiana vai ser aos sábados, das 10 ao meio-dia. Em agosto, nós temos 2 datas, que é dia 6 e dia 20. E em setembro, dia 3 e dia 17. E depois, Certo. Jung e a Cabala vai ser na quinta-feira, das 19 às 21. E vai ser outubro, 6 e 20, e novembro, 3 e 17. Você viu a sincronicidade, Rubens, que são os mesmos dias, 6 e 23 e 17? A sincronicidade, você vê, é uma questão da gente prestar atenção nas coincidências que são significativas, né? E é verdade, são as mesmas datas e tudo, e fica mais, parece que a gente acha uma conexão entre essas coisas todas, né? Exatamente. E eu acho que isso seria junguiano, né? Ter uma humildade frente a tantos mistérios da psique individual e coletiva, seja na gente, dentro de cada um de nós, seja na coletividade, né? E, ao mesmo tempo, observar e usufruir, perceber as conexões que existem, como, por exemplo, a questão da sincronicidade, que mostra que isso, então, é mais significativo. Se as coisas estão se encaixando, isso é um sinal que a gente considera positivo, né? Exatamente. Bom, Rubens, muitíssimo obrigada pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. Só assistir essa entrevista já enriquece tanto a gente. Eu fico imaginando os cursos. Certamente vai ser muito bom. Estaremos juntos, então, viu? Tá certo. Até daqui a pouco, Rubens. Um Até daqui a beijo. pouco. Até já. Tchau, tchau.